Aliança de sangue na Torá, parte 2. A batalha entre Davi e Golias no vale de Elá, em Pas-damim, que significa fronteira de sangue. Em Hebreus 9, no verso 18, nós lemos: pelo que nem o Primeiro Testamento foi dedicado sem sangue, pois quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo, segundo a lei Torá, ele tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã, púrpura e hisopo e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a Torá, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes, porque o Mashiach não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Sabemos que no tabernáculo celestial, conforme o livro de Hebreus, o Mashiach oficia como sumo sacerdote, e ele aspergiu o próprio sangue para fazer expiação, cobertura por aqueles que o recebem. Esta passagem no livro de Hebreus faz alusão a Êxodo 24, quando Moisés asperge do sangue sobre o povo, e também a todo o livro de Levítico, ou Vaikra em hebraico, quando o sangue das ofertas, korbanot, era aspergido sobre os altares, altar de bronze, altar do incenso e a tampa da Arca da Aliança, no Santo dos Santos, o caporet, sempre para fazer capur, cobertura, pelo povo que ali estivesse representado por meio do arrependimento. Há tanto uma purificação operada pelo sangue, quanto uma aliança operada por este mesmo sangue. E a aliança é também representada por fronteiras, onde há desenhado uma linha em que a aliança é feita passando por aquela trilha, como foi feito com a tocha em Gênesis 15, na aliança feita entre Deus e Abrão, de que tratamos na parte 1. E na fronteira, veremos na história a seguir que é o próprio Deus dos exércitos quem guarda e protege, como ocorreu no Êxodo, com o sangue no umbral da porta, no limiar. Para dentro das portas, a proteção foi feita pelo próprio Deus. E vemos uma sombra disso também na história de Ló. Quando os anjos adentram a sua casa, entram naquela fronteira, Ló se sente responsável por suas vidas em protegê-los. Pas-damim, fronteira do sangue, é um lugar na tribo de Judá, onde os filisteus acamparam e ali, por dias a fio, desafiaram o Deus de Israel e também insultaram e amedrontaram o povo, até que Deus chama Davi. Vemos que a batalha se dá no Vale de Elá, no território de Judá, e ali havia campo de cevada. Esta história está narrada em 1 Samuel 17 e também em 1 Crônicas 11. Em 1 Samuel 17 lemos assim: ora, os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha e estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Este é outro nome para o mesmo lugar, Pas-damim. E Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acampavam junto ao vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre um monte de um lado e Israel estava de pé em um monte no outro lado, e entre eles havia um vale. Este é o vale do sangue, das batalhas, Pas-damim. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias de Gate, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo. Ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça e estava armado com uma capa encouraçada. E o peso da capa era de 5.000 siclos de bronze, e ele tinha caneleiras de bronze sobre as suas pernas e um dardo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro, e uma que portava um escudo ia diante dele. E ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel e lhes disse: por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei um homem para vós e deixai-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. E o filisteu disse: eu desafio os exércitos de Israel neste dia. Dai-me um homem para que possamos lutar. Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu,
eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Ora, Davi era o filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos, e o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul, na verdade ancião aqui. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha, e os nomes dos seus 3 filhos que foram para a batalha era Eliabe, o primogênito, e depois dele Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o mais moço, e os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas de seu pai em Belém. E o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. E Jessé disse a Davi, o seu filho: toma agora para teus irmãos um éfa de cereal tostado e estes 10 pães, e corre até o campo aos teus irmãos, e carrega estes 10 queijos até o capitão de 1000, e observa como vão os teus irmãos, e toma deles garantia. O gigante Golias era um Nefilim, cuja origem está narrada em Gênesis 6:4. Ele era visto como um deus por alguns, porque era um semideus, uma mistura de Elohim com os homens, um híbrido, como eram os Nefilins, Refaíns, Amins, Zanzumins, todos narrados na Tanar. E Davi, um pastor de ovelhas. A afronta durou 40 dias, número simbólico. O gigante tinha uma couraça toda de escamas, lembrando a serpente e também lembrando a promessa de Gênesis 3:15, que veremos que terá um primeiro cumprimento com Davi, que ele esmaga a cabeça da serpente ao matar o gigante Golias com uma pedra de sua funda e decepar-lhe a cabeça, levando esta cabeça para Jerusalém. E muitos dizem que o nome Monte Gólgota é o Monte da Caveira ou da cabeça de Golias, porque Gugolet é crânio. E veremos na continuação da leitura que não se trata de uma batalha qualquer, mas uma batalha entre Deus, o Deus com D maiúsculo, e um Deus com D minúsculo, o gigante Golias, e a semente da serpente que ele representa. Vemos também nesta história que eu acabei de ler uma sombra de José, quando seu pai pede para que ele leve um lanche para seus irmãos e verifique como eles vão. Jessé faz o mesmo com Davi. Estes desenhos com sombras messiânicas são como fractais, muitas vezes de muitas maneiras, para que enxerguemos e apreendamos. Bem, continuando, verso 19. Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E Davi se levantou cedo pela manhã e deixou as ovelhas com um guardador, e pegou e foi como Jessé lhe havia ordenado. E ele veio até a trincheira, quando o exército estava avançado para a luta, e gritava para a batalha, pois Israel e os filisteus haviam ordenado batalha, exército contra exército. E Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador da carruagem, e correu para o exército, e veio e saudou a seus irmãos. E enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias, dos exércitos dos filisteus. E falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: viste este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? E o povo lhes respondeu desta maneira, dizendo: assim será feito ao homem que o matar. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens. E a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi, e ele disse: por que desceste para cá e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha, desprezado por seus irmãos. Lembram da profecia? Isaías 53, Yeshua. E aqui lemos isso com respeito a Davi. 29, continuando. E Davi disse: o que eu fiz agora? Não há uma causa? Odiado sem causa, lembram? E ele se virou dele para outro e falou da mesma forma, e o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. E quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, eles as relataram diante de Saul, e ele mandou buscá-lo.
E Davi disse a Saul que não fale o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá lutar e lutará contra este filisteu. E Saul disse a Davi: tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E aqui Davi relata a sua experiência prévia. Convence a Saul, que também não tinha coragem de enfrentar o gigante. E depois de experimentar e ver que não conseguiria lutar com a couraça e a armadura que Saul queria lhe dar, no verso 40 nós lemos: e ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha, em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia adiante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada, e com uma lança, e com um escudo, mas eu vou a ti em nome de Yod-Hê-Vav-Hê dos exércitos, Yahweh-Tsevaot, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiastes. Ouviram isso? Davi sabia que não era ele quem lutaria, mas seria o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos exércitos de Israel. E Davi continua, verso 46, neste dia Yod-Hê-Vav-Hê te entregará na minha mão, e eu te ferirei, e arrancarei de ti a cabeça, e darei as carcaças dos exércitos aos filisteus neste dia, para as aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. Viram? Lá no Egito, na saída, no Êxodo, tudo o que aconteceu, as 10 pragas, foram também para que o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, fosse revelado a toda a humanidade que quisesse conhecê-lo, para que soubessem que não há outro Deus, nem acima, como todos aqueles deusezinhos do Egito. Cada praga combateu a um deus falso dos egípcios. A escuridão foi o deus Sol, Ra, e o primogênito foi o faraó como o próprio Deus, o filho de Ra. E no verso 47, toda esta assembleia saberá que Yod-Hê-Vav-Hê não salva com espada e lança, pois a batalha é de Yod-Hê-Vav-Hê, e ele te entregará nas nossas mãos. Davi tinha, inclusive, a profecia do que aconteceria. E foi assim que ele, em nome de Adonai Sevaot, venceu a batalha, porque foi Adonai Sevaot quem batalhou. Assim, em Pas-Damim, vi uma trilha de sangue. De um lado, o arraial de Israel, guardado pelo Deus de Israel, e de outro, os filisteus. Assim, a fronteira de sangue em Pas-Damim, na batalha entre Davi e Golias, marcava de um lado Davi aliançado com o Eterno, Yod-Hê-Vav-Hê, o Deus de Israel. E de outro lado, Golias de Gate, o gigante que representava a semente da serpente. E eu queria finalizar esse estudo falando para vocês sobre o porquê na ceia pascal, quando Paulo relata no livro de Coríntios que cada um deve examinar-se a si mesmo para que não venha a comer e beber juízo sobre si. O motivo disso é porque se trata de uma aliança de sangue, e toda aliança de sangue, se quebrada, traz consequências gravosas. E é por isso que precisamos entender que Yeshua, o Mashiach, desde Gênesis 15, ele selou uma aliança de sangue. O mesmo sangue que foi passado nos umbrais das portas no Egito, antes do Êxodo. O mesmo sangue derramado na cruz no Gólgota. A fronteira do sangue é a fórmula que marca uma decisão de se estar aliançado. E quando isto é quebrado, seria calcar aos pés esta trilha, este limiar, esta fronteira. E é disso que Hebreus 10 trata ao advertir que se alguém peca voluntariamente, estar-se-á calcando aos pés a fronteira de sangue e escolhendo não estar aliançado. Temos no verso 26 de Hebreus 10 o seguinte:
Porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés, a Torá de Moisés, morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas. Com quão maior castigo pensais vós, que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça. Ouviram que há um sangue e uma aliança, e daí a gravidade de se viver de modo indigno e irreverente, imaginando que o Eterno é servo e não senhor de toda a terra? Continua no verso 30, porque conhecemos aquele que disse, a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Este texto em Hebreus não trata de outra coisa senão da aliança de sangue e da fronteira do sangue, que é a marca da aliança. E temos finalmente o texto de Hebreus 6, que no verso 4 diz assim, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Ruach HaKodesh, do Espírito separado, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o abertamente à vergonha. Isso aqui é o sentido de calcar aos pés a aliança de sangue, desprezá-la, desvalorizá-la, muito grave mesmo. Teremos ainda mais uma parte para falar da questão da porta. Em Levítico, repetidas vezes, o animal a ser sacrificado era trazido à porta da Ohel Moed, da tenda do encontro do tabernáculo. Falaremos então da porta como a fronteira de sangue na aliança de Deus. Shalom.